Olá, bem-vindo ao ExpertCast, um podcast dedicado à inovação em saúde, com o apoio da Agfa. Eu sou Gustavo Meireles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast. A cada programa, recebo convidados especialistas em inovação com foco na área de saúde. Abordamos diferentes temas, como o papel da inteligência artificial, telesaúde, novos diagnósticos e tratamentos, monitoramento remoto de pacientes e outras inovações que estão transformando a saúde. O objetivo é manter você a par das mais recentes tecnologias e das próximas novidades do setor. No episódio de hoje, abordaremos um tema que vem sendo cada vez mais estudado na área de saúde. Falaremos das células-tronco e do seu papel no tratamento de várias condições clínicas. Além disso, suas propriedades de autorrenovação e diferenciação em diferentes tipos celulares têm sido exploradas de forma intensiva na medicina regenerativa, oferecendo promessas revolucionárias no tratamento de doenças degenerativas, lesões traumáticas e condições crônicas. Nós examinaremos como as células-tronco mesenquimais, em particular, estão redefinindo paradigmas terapêuticos e como avanços recentes no cenário regulatório brasileiro têm impulsionado o desenvolvimento responsável dessas terapias inovadoras. Vamos explorar estudos de casos que evidenciam o potencial das terapias com células-tronco, assim como algumas iniciativas educacionais que visam disseminar o conhecimento e expandir o alcance dessas tecnologias. Para falar desse tema tão atual e empolgante, eu tenho o prazer de receber aqui hoje dois convidados com amplo conhecimento no assunto. O José Ricardo Muniz Ferreira, que é fundador e presidente da R-Crio Criogenia, e a Yasmin Hanna, que é bióloga e pesquisadora na área de neuroesferas e organoides cerebrais, e também consultora científica da R-Crio Criogenia. Yasmin e Zé Ricardo, muito obrigado por estarem aqui, um prazer receber vocês. Prazer é nosso, muito obrigado pela oportunidade de sempre trazermos um tema tão relevante como esse, a Baia, para uma conversa. Para a gente é sempre uma honra, motivo de grande alegria. Então, muito obrigado pelo espaço e esperamos ter um bom papo aqui. Com certeza teremos. Também gostaria de agradecer o convite. E também espero que os ouvintes aí acabem apreciando o papo que a gente vai ter, que é um tema muito interessante, muito atual, né? Eu tô curioso aqui para aprender com vocês, porque a gente ouve falar de células-tronco há bastante tempo, né? E fica naquela, puxa, mas será que tem evidência científica? Não tem? Como é que estão as pesquisas hoje? O que tem sido feito? E achei muito interessante poder conversar com vocês dois, que têm se dedicado intensamente ao tema. Eu agradeço até ao meu amigo Francisco Júnior, que conheço de longa data, também médico radiologista, que fez a ponte aqui com vocês para que eu pudesse recebê-los. Eu vou começar perguntando para o Zé Ricardo. Zé, queria saber primeiro assim, como que a medicina regenerativa com base em células-tronco mesenquimais está transformando aquela abordagem tradicional de tratamento de várias lesões, condições clínicas e doenças. E também quais são hoje os principais avanços e benefícios da terapia com células-tronco. As células-tronco, o entendimento acerca das competências das células-tronco, do potencial que elas trazem, né, no sentido de promover o processo regenerativo, de modular a resposta inflamatória, mesmo a resposta imune, isso foi sendo entendido ao longo das últimas décadas, primeiro entendendo o que é uma célula-tronco, né, que é um grande coringa que a gente tem na manga, uma célula que não tem ainda uma identidade definida e que até algum tempo nós conhecíamos só como através das células embrionárias, resultado da união do espermatozoide com o óvulo, formando uma primeira célula litotipotente com potencial de gerar um indivíduo por completo, mas o uso dessa célula em tentativas ou iniciativas terapêuticas, como pesquisa, sempre foi muito controverso por questões culturais, religiosas e também questões técnicas, por se tratar de uma célula onde a capacidade de controle sobre o seu processo reprodutivo era muito pequena. Elas se reproduzem com muita rapidez e a qualidade disso mantida em laboratório sempre foi um desafio. O entendimento acerca da existência das células-tronco no indivíduo adulto, entenda-se adulto a partir do processo de gestação, permitiu que começássemos a olhar para essa célula de uma maneira diferente. E na década de 90 foi definida ali, apresentada para todos nós, a tríade da medicina regenerativa, né? Para que um processo regenerativo aconteça
de fato, em sua plenitude, que é o que a gente busca ao final, um dos vértices desse processo é representado pela célula. O outro vértice, a gente tem o arcabouço, onde essa célula deve estar alojada para cumprir o papel dela, e na terceira ponta, as sinalizações que o nosso organismo é capaz de promover para dizer para aquela célula o que ela deve fazer. Então, em termos conceituais, a célula-tronco é uma célula que nós temos esse coringa, né, que guardamos conosco e que envelhece conosco, perdendo essa plasticidade, esse potencial ao longo do tempo, mas que por não ter uma identidade definida, mas uma alta capacidade de multiplicação, de renovação e ser um importante elemento, né, capaz de se diferenciar, de se transformar nas células formadoras daquele tecido, carrega um grande potencial aos olhos da medicina, né, do universo da medicina. Em 2016, sem me estender muito, mas no início desse século, ou até o início desse século, se enxergava a célula-tronco, a importância dela, se atribuía a importância dela a partir do entendimento da origem dessa célula. De onde ela vem. A partir da origem dessa célula eu consigo inferir alguma coisa sobre a possível competência que ela traz. Só que com o tempo a gente foi entendendo que muito mais do que a origem dessa célula, existem algumas competências que são inerentes a esse modelo celular e que, se trabalhadas de maneira adequada dentro de um laboratório qualificado para processá-las e qualificá-las, obviamente, essas células a gente consegue ter previsibilidade em diferentes possibilidades terapêuticas. E tudo isso culmina com a integração entre as peças participantes de todo esse movimento. A comunidade científica não vai conseguir trazer luz sozinha para esse tema, assim como a comunidade clínica também não. Os agentes de comunicação especializados ou não, as agências regulatórias que tiveram um papel muito importante e têm nessa transformação, os governos, através de políticas públicas voltadas à promoção de saúde, olhando para esse novo leito do pensamento e da prática médica, a própria indústria, enfim, a integração inteligente, em comunhão de todos esses agentes é que vem promovendo, né, e catalisando todos esses avanços que a gente está podendo agora vivenciar, né, e que são responsáveis por uma importante página da história da humanidade que está sendo escrita. Muito bacana. E bom ver que é um trabalho, né, multidisciplinar, como você coloca aqui, tem a participação de pesquisadores, médicos, dentistas, biólogos, cientistas, a comunidade também da área de comunicação. Então, é um trabalho de diversas entidades e pessoas, né? E aí eu queria saber de você, Yasmin, um pouquinho mais a respeito do uso das células-tronco no tratamento de várias doenças, né? Contribuindo para o que a gente chama hoje cada vez mais da medicina personalizada, da medicina de precisão, ou seja, o tratamento não focado na doença, mas sim no paciente. Então eu queria entender um pouco mais qual seria o papel dos organoides, das neuroesferas e das células-tronco nesse contexto todo. As células-tronco, a gente consegue ter dois papéis muito interessantes dela, tanto nessa questão da terapia diretamente aplicada, como o Zé estava falando, né? Você utilizar as células-tronco para poder consertar uma lesão, vamos dizer assim, recuperar, né, de uma lesão, de alguma doença também específica, porque ela diminui, ela faz a modulação do sistema imune, né? Ela acaba se diferenciando em outras células, né? Então, ela pode ser usada para essa questão da terapia em si, mas ela também pode ser usada como um modelo in vitro, né? O que seria um modelo in vitro? Quando a gente quer estudar uma doença específica, a gente tem os modelos in vivo e os modelos in vitro. Em vivo seria, por exemplo, estudar em ratinhos, né, em cobaias, para tentar entender quais que são as características daquela doença. Só que, assim, os modelos in vivo são super interessantes, eles realmente contribuem muito. Porém, a nossa biologia, né, do ser humano é bastante diferente, né? Então, existem algumas doenças que não podem ser modeladas, né, ou que o tratamento que funciona no modelo animal talvez não funcione no ser humano, né? Então, aí surgem essas oportunidades de utilizar a célula-tronco para diferenciar
em outros tipos celulares e se estudar diretamente as células humanas. Mais especificamente falando sobre células nervosas, né, que é a área que eu entendo mais, por questões práticas e éticas, você não consegue abrir a cabeça de uma pessoa e retirar um neurônio dali para poder estudar numa placa, certo? Então, a gente pega essas células-tronco, utiliza diferentes fatores de crescimento ali nelas, né, diferentes substâncias, faz com que ela se diferencie numa célula nervosa, por exemplo, um neurônio, um astrócito, né, dependendo do tipo de célula que a gente quer avaliar. E aí a gente consegue, então, fazer teste de fármacos, por exemplo, para poder entender se aquele fármaco é tóxico para aquelas células ou não, né? E a gente consegue fazer isso pegando, por exemplo, a célula do paciente. Então, aí que entra essa questão da medicina de precisão, né? Porque a gente pode estudar como que aquele determinado paciente reage àquela determinada droga, né? Aquele fármaco específico, entendeu? Então, essa questão do modelo in vitro é muito interessante nesse aspecto também. Então, a célula-tronco pode ser usada nesses dois contextos, né? Tanto para terapia quanto para poder estudar como que alguma terapia ou algum medicamento funciona nessas células. E aí, só para falar um pouquinho mais sobre essa questão das neuroesferas e dos organoides, né? Explicar o que seriam eles, né? Inicialmente, os estudos que começaram com as células-tronco, nessa questão que eu falei, né, de diferenciação e poder utilizar elas para testar os fármacos, eram feitas com as células aderidas em plaquinhas, né? Então, é o que a gente chama de modelo 2D. Só que o nosso organismo não é 2D, né? Nosso organismo é 3D. Então, a interação entre as células num ambiente 3D é um pouco diferente do que num ambiente 2D. Então, se você vai testar um fármaco ali naquele modelo 2D, pode ser que você também não tenha a mesma resposta que você gostaria do organismo, né? Então, a partir disso, diversos cientistas começaram a pesquisar como produzir um modelo 3D com essas células. E aí, o que eles conseguiram fazer, então, esses dois modelos que eu trabalho, né? Por exemplo, as neuroesferas, elas são formadas a partir de um tipo de célula-tronco que é chamado célula-tronco neural, que são células-tronco que a gente consegue encontrar no nicho ali cerebral, né? Ou a gente pode também produzir elas a partir de células-tronco embrionárias, né? Ou células-tronco pluripotentes induzidas, que são células-tronco que têm um potencial de se transformar em qualquer tipo de célula, basicamente, né? São pluripotentes. Então, você pode pegar essas células, transformar em células-tronco neurais e, a partir disso, formar as neuroesferas, que é basicamente um agregado celular em 3D, em suspensão, né? Eles não estão aderidos na plaquinha, eles ficam em 3D, e aí as células vão interagindo ali, vão sendo alimentadas, aquele agregado vai crescendo de tamanho, né? E aí a gente tem essa interligação entre as células ali, essa comunicação entre as células, e ali a gente tem células-troncos neurais, a gente tem neurônios, astrócitos, né? Então a gente consegue realmente testar vários fármacos ali. O organoide, ele já tem um patamar de complexidade maior do que as neuroesferas. Mas ele também é um tipo de modelo 3D, só que ele já se assemelha um pouco mais à estrutura do encéfalo, né? Porque, por exemplo, a neuroesfera ela não tem uma estrutura de camadas como o nosso encéfalo tem. Já o organoide, ele é mais complexo e ele consegue formar várias camadas, por exemplo, né? Camada mais interna, onde as células-tronco geralmente ficam ali. A camada mais externa, que são as células do córtex, né? Então, esse organoide ele vai sendo diferenciado, ele vai, né, ficando cada vez mais complexo. E a gente pode fazer esses testes nesses agregados celulares. Aí um outro ponto, até que o Zé citou aqui, que eu queria perguntar para ele, era essa questão da regulação, regulamentação, né? Todo esse aspecto regulatório aqui no Brasil e no mundo. Saber também do papel da Anvisa, como é que tem sido isso, a evolução ao longo do tempo. Então, para quem está nos ouvindo aqui, conhece pouco sobre o tema, né? Como é que funciona isso hoje? É permitido fazer pesquisas com células-tronco no Brasil? É permitido utilizar células-tronco para tratamento de quais doenças? Então, como é que está a nossa regulação? O conhecimento embarcado acerca do tema, se a gente for pegar a última década, entre 2010, 2021, 2020, no mundo, o que houve foi um grande movimento de harmonização do conhecimento. A ciência, ela se caracteriza pela reprodutibilidade universal. Ciência não é regional. Então, aquilo que é feito no Japão tem que ser reproduzido no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E essa harmonização do conhecimento sobre um assunto tão novo, tão inovador e tão disruptivo, porque o que moveu tudo isso, ao final, foi todo esse movimento, essa transição relacionada ao aumento da expectativa de vida. Se a gente for voltar à década de 50, a
até 2010 foi de cerca de 30 anos em média no mundo inteiro, né? Passamos a viver mais e muito disso fruto das medidas de prevenção, controle e tratamento das chamadas doenças infecto-contagiosas, para as quais o conhecimento embarcado foi sendo aplicado de maneira cada vez mais robusta ao longo do tempo, trazendo resultados contundentes e expressivos, né? Um indivíduo diagnosticado soropositivo na década de 80 estava fadado ao óbito, hoje não mais. Só que outras doenças ligadas a processos degenerativos, né? As chamadas doenças crônico-degenerativas, doenças agudas, os acidentes passaram a ter uma prevalência muito importante nos índices de mortalidade. Cânceres, doenças cardíacas, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, enfim, uma miríade delas, que a gente poderia citar, passaram a ter relevância. Só que pensamento e a prática, os instrumentos, as ferramentas à disposição para o enfrentamento dessa nova gama de doenças não são os mesmos aplicáveis ao leito das doenças infecto-contagiosas. Não se trata um câncer, não se trata uma cardiopatia com penicilina. Então a engenharia genética, a biologia molecular, as células-tronco surgiram sob esse propósito, cumprir a missão de uma ferramenta que foi sendo harmonizada ao longo da última década. E aí começaram a surgir os primeiros marcos regulatórios em todo o mundo, né, encabeçados pelos Estados Unidos, através do FDA, na Europa o EMA, no Japão o PMDA, no Brasil a Anvisa, que publicou a sua primeira versão de um marco regulatório entendendo a bioengenharia, a engenharia genética e as células-tronco como produtos de terapia, né, classificados como produtos de terapia avançada, como medicamentos biológicos. Isso foi muito importante. Esse primeiro entendimento, publicado em 2018, dizendo que, olha, a terapia celular ela não se classifica como um procedimento médico ou odontológico, né, mas como um medicamento biológico a serviço do profissional de saúde, como uma ferramenta para tratamento. Então, esse entendimento foi muito importante para que as peças do quebra-cabeça que eu mencionei passassem a se organizar para tornar isso viável. Navegávamos até 2018 em um oceano ainda não sinalizado. E depois, a partir do marco regulatório, que no Brasil já está na terceira revisão, a primeira revisão aconteceu em 2021, a segunda, né, a terceira versão, em dezembro de 2023. Então, tudo muito recente, mas vem iluminando o caminho, aí, essa jornada da medicina regenerativa de maneira muito importante e permitindo que a gente amplie de fato as fronteiras da prática médica. Muitas são as doenças que podem ser tratadas a partir das células-tronco, não só pensando na célula-tronco como protagonista da terapia, como aquele elemento que vai promover, através da sua capacidade imunomodulatória, a resposta que se precisa, ou através da sua capacidade angiogênica de promover aquilo que se espera. A célula pode ser usada muitas vezes como um carreador de medicamentos para atingir um determinado alvo. Hoje fala-se muito na terapia chamada CAR-T-cell para tratamento de determinados cânceres e que ela gera, ao final, por vezes, uma cascata inflamatória que pode ser danosa para o paciente. E a célula-tronco mesenquimal associada nesse processo para modular essa resposta inflamatória pode fazer muito sentido. Eu tô falando aqui no pode porque não existe regra para aquilo que não existe, né? Essa é uma premissa básica. Então, a ciência veio harmonizando o conhecimento, trazendo à tona as demandas clínicas sobre respostas coerentes e que passaram, então, por um processo regulatório de estabelecimento de diretrizes que pudessem nortear como lidar com isso, seja em pesquisa ou em iniciativa terapêutica, só que agora está no colo da comunidade clínica, amparada ou apoiada pela comunidade científica, desenvolver protocolos específicos para os diferentes fins, para as diferentes doenças que acometem, que afligem a humanidade. Seja uma diabetes, um Parkinson, um Alzheimer, enfim, olhando para metodologias que sejam funcionais e que tenham coerência. Muito ao longo da história, eu acho que esse ponto é muito importante,
muitos resultados não animadores foram obtidos em modelos de tratamento propostos para determinadas doenças no passado. E por muito tempo acreditou-se que não, ainda a célula não serve para isso, ou não serve para aquilo. E com o tempo a gente foi entendendo que, na verdade, a metodologia aplicada para aquele propósito não estava adequada. Não significa dizer que a célula necessariamente vai resolver aquela questão, mas aquela questão precisa ser revisitada sob um novo olhar, sobre uma outra metodologia, sob a luz do conhecimento que nós temos hoje. Porque o conhecimento é temporal, né? Exato. E a gente viu bastante agora recentemente durante a pandemia, né, de Covid-19 e os inúmeros aprendizados que a gente foi tendo em muito pouco tempo. A importância da ciência também, dando suporte e base para tudo isso. E até antes de passar para a Yasmin, que eu quero perguntar para ela como é que estão as evidências científicas e clínicas, eu queria só fechar esse tema regulatório com vocês, a respeito do Brasil especificamente, assim, com duas perguntas, né? Primeiro o que já é aprovado para uso clínico de células-tronco aqui no Brasil? E segundo, quem pode e quem deve prescrever esse tratamento? Bom, vamos lá. A gente tem o marco regulatório, o arcabouço regulatório, ele é composto por uma série de resoluções. Mas existem 3 que são as principais. A de número 508 em 2021, que foi revogada, agora substituída pela 836 de 2023, ela olha para o laboratório, para o centro de processamento celular, que trabalha efetivamente com a célula-tronco, recebendo o tecido, isolando, separando do tecido, do órgão, do dente, porque a célula pode ser obtida a partir de diferentes fontes, da gordura, enfim, processando essas células, de maneira a deixá-las adequadas como doses de medicamento aplicáveis, quer seja na condição autóloga, ou seja, a célula do indivíduo sendo aplicada no próprio indivíduo, considerado padrão ouro, ou na condição halogênica, onde eu vou usar a célula do indivíduo em outro, em condições especiais. Então, as diretrizes para que isso aconteça em padrão de boas práticas de manipulação ou fabricação, que é o padrão GMP, né, ou BPF em português, foi estabelecida através dessa resolução, que traz ainda, na versão de 2023, o caminho para a entrega dessas células ao médico, ou ao dentista, uma vez solicitado. Então, o médico solicitando ao laboratório, ao centro de processamento celular, que aquela célula deva ser entregue a ele para a terapia do paciente dele na condição XYZ, e tendo ele as prerrogativas para recebê-la, a nossa obrigação, a partir de 13 de dezembro de 2023, é fazermos essa entrega, desde que nós, como laboratório, estejamos em conformidade com aquele regulatório, respondendo por todos os pontos ali postos. A resolução seguinte, que é a de número 506 de 2021, ela olha para o clínico, para quem vai receber essas células, utilizando ela, quer seja em pesquisa ou de maneira terapêutica. Como fazer? E nada nesse cenário é complexo. Para quem trabalha com isso, né? Não significa dizer que seja fácil, né? Não é trivial, mas não foge aquilo que o médico foi forjado a fazer, a ser, né? E a terceira resolução, que é de número 505, também de 2021, ela olha para, se um produto de terapia celular, né, uma dose dessa célula, for validada, passando por todas as etapas de estudos pré-clínicos e clínicos, ao longo de todo esse processo, ao final ela vai gerar um registro como medicamento. Então a gente está falando de um medicamento que passível de ser registrado como produto de terapia avançada. Então esse é o arcabouço regulatório. A 836 permite a entrega do uso terapêutico, não como um produto de terapia avançada, mas como uma ferramenta para um procedimento médico. Já a 505 ela abre, né, amparada numa instrução normativa de número 270 de 2023, ela já aponta o caminho para a produção de produtos de terapia avançada passíveis de registro, medicamentos. Muitas são as doenças para as quais isso pode ser aplicado. Agora, no Brasil,
nós temos alguns produtos de terapia avançada já aprovados para questões relacionadas a câncer, a visão, distrofia muscular, não é isso? Algumas questões nesse sentido, mas todas dentro de uma linha, porque existe uma tríade aí nos produtos de terapia avançada. Seriam células-tronco, produtos de bioengenharia e produtos de engenharia genética, né? Que eles entram nesse terceiro ponto aí. Então, todos esses produtos, são 9 no Brasil ao todo, hoje aprovados nessa direção. Na maior parte, voltados ao tratamento do câncer, seguindo a linha do Carticel. Obrigado, Zé. Eu vou aproveitar então e já vou perguntar isso para Yasmin, até para a gente fechar essa primeira metade do nosso episódio. Saber como é que estão essas evidências científicas também e clínicas, principalmente aqui no Brasil, né? Pegar já o que o Zé falou dos aspectos regulatórios e aí como é que está sendo usado e quais são as principais bases para a utilização aqui no nosso país. Só complementando, né, o que o Zé estava falando, dessa questão da legislação e tudo, os 2 usos possíveis para essas células, né, com os médicos que ele estava comentando, são os clinical trials, né, ou ensaios clínicos, e o uso compassivo. Então, por exemplo, para fazer essa questão que ele comentou de fazer de aprovação do medicamento, né, é necessário realizar todo um estudo. Primeiro tem aquela parte pré-clínica que eu tinha falado, que é em modelos animais, em modelos in vitro, para poder avaliar se essas células são tóxicas, né, tudo aquilo. E depois a gente chega na parte clínica, que é estudar diretamente nos pacientes, né. Então é um estudo desenhado, né, pensado, tendo em vista possíveis riscos ou possíveis benefícios, né? E aí o médico pode realizar esses estudos utilizando essas células. A outra maneira de utilizar essas células também é o uso compassivo. Quando a pessoa tem uma condição muito debilitante ou que possa mesmo vir a ser fatal, o médico pode usar essas células para fazer uma intervenção pontual naquela pessoa. E aí agora, sim, falando mais especificamente, né, como que estão essas evidências, lá fora a gente tem também essa questão dos clinical trials, né, e já temos alguns outros produtos de terapia avançada também, principalmente Coreia, Japão, e essas células estão sendo bastante utilizadas. Eu tenho até um exemplo de um paciente que ele era um bombeiro, e aí ele sofreu uma lesão na medula, que ele recebeu uma facada, e aí ele parou, né, de andar, de ter as movimentações, e aí foi realizado um tratamento nele com células-tronco, né. O que eles fizeram foi pegar as células do bulbo olfatório e misturar junto com fibras nervosas do calcanhar, que seria aquele arcabouço que o Zé estava falando, né. E aí colocaram na medula desse paciente, e aí depois de fisioterapia e tudo mais, ele começou a voltar a andar e ter algumas funções restituídas, né. Então é um exemplo muito bom de um tipo de terapia que funcionou. E também tem um outro paciente que ele tinha uma condição de pele em que a pele dele era muito frágil, como se fosse uma asa de borboleta. E aí também foram utilizadas células-tronco nesse paciente para poder reconstituir essas lesões, né? E ele pôde então ter essa pele reconstituída e voltar à sua função normal. Então a gente tem muitas evidências mostrando que esses tratamentos realmente funcionam. Aqui no Brasil, como o Zé mencionou, a gente tem muitos medicamentos envolvidos com a questão do câncer, né? Nesse sentido de CAR-T, como você tinha falado, né? Então, atualmente a gente tem um estudo que vai começar em Ribeirão Preto, que eles vão fazer um clinical trial com CAR-T para linfoma, que geralmente a CAR-T ela é utilizada para tratamento de cânceres do sangue, né? E vai começar a ser feito esse estudo para depois essas células poderem ser disponibilizadas pelo SUS. Porque um dos grandes objetivos, né, de todos esses estudos é poder também diminuir o custo desses tratamentos para os pacientes, né? Na ciência, geralmente é assim. Quando tem uma coisa muito inovadora, ela começa ali com um custo um pouco mais alto, porque demanda muito para poder desenvolver aquela tecnologia. E depois, conforme a escala dela vai sendo aumentada, né, a gente tem substâncias mais barateadas ali para poder cultivar aquelas células, né? Uma tecnologia também que acaba ficando mais barata e a gente consegue repassar um custo menor para os pacientes, podendo então proporcionar tratamentos para muitas pessoas, né? Poxa, o papo tá ótimo aqui, mas chegamos no final da primeira parte do nosso episódio. A gente vai continuar depois a conversa com vocês dois, que eu quero aprender mais de células-tronco, também saber como é que está o papel da educação aqui no Brasil em relação a isso. Mas queria agradecer muito a vocês dois, Yasmin e Ricardo, pela presença aqui. Obrigado. Nós que agradecemos e sempre que houver oportunidade estaremos de volta aqui para
para avançar, porque é um assunto que, a partir de agora, tende a ganhar voz, né? Certamente. Meios como esse serão cada vez mais necessários para a gente disseminar informação, que é o grande desafio, né? Com certeza. E a gente fica muito animada de poder falar sobre isso, porque é um assunto muito interessante que pode trazer bastante benefícios para as pessoas, para os pacientes, né? Muito bom. A gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco. E para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, não se esqueça de seguir o ExpertCast, avaliar com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast e compartilhar com seus contatos, amigos, mídias sociais. É assim que nós ajudamos a disseminar informação de alta qualidade sobre inovações e tecnologias na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.